The Strongest 1, Fluminense 0. Rapaziada, ontem o Fluminense foi salvo pelo Fábio. Tem que agradecer, levantar a mão pro céu, porque o Fábio, se não fosse o Fábio ontem, teria sido muito pior. Um resultado esperado, pelo menos na minha visão, tendo em vista o time que foi a campo. E nós vamos discutir mais sobre o time que foi a campo e algumas outras situações. Mas antes de mais nada, eu quero pedir aquela moral. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Quero agradecer que vocês têm curtido bastante e pedir humildemente. Se inscreva no canal, rapaziada. Estão esquecendo de se inscrever e estão curtindo bastante. Sem enrolação, bora pro campo. Antes de falar do jogo de ontem, o tema do jogo de ontem, né? Essa derrota do Fluminense, nós temos que tocar num assunto importante que muitos estão criminalizando a altitude, falando que é desumano. Inclusive, o Fernando Diniz falou sobre a altitude após o jogo. E eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre a altitude. A altitude de La Paz, que foi onde foi o jogo ontem, no estádio de Hernando Siles, fica a 3.600 metros. Quem joga lá é o The Strongest e o Bolívar também joga lá, inclusive o Bolívar é do grupo do Palmeiras. O estádio do Alcas, que é o time do grupo do Flamengo, ele fica a 2.800 metros de altitude. O Del Valle também, Independente Del Valle, também joga a 2.800 metros de altitude. A minha opinião, eu sou a favor que tenha jogo na altitude. Não sou contra. Até porque, como é que a gente vai fazer isso? Vai excluir os times bolivianos, os times equatorianos, tem a altitude de Potosí também, Real Potosí. E o futebol é um esporte inclusivo. Um esporte que permite jogo no campo, jogo na areia, jogo no asfalto, jogo na quadra, jogo no gelo, jogo na neve. Então, como é que faz? Exclui essas condições climáticas adversas? E tira esses times da competição, esses países? Então, o que tem que ser feito é os times que não jogam nessa altitude se adaptarem a esse tipo de jogo, até porque esses times normalmente não vão longe nas competições tanto Libertadores e tanto Sul-Americana. Dito isso, vamos para o jogo. Fluminense foi com os reservas, com exceção do Fábio, né? Alguns estão chamando de time alternativo. Foi com os reservas para o jogo de ontem. E logo no início do jogo, a zaga do Fluminense deu mole, tomou um gol de escanteio, logo com 5 minutos ali aproximadamente, aquele gol, cruzamento no primeiro pau ali, uma jogada manjada, uma jogada que acontece no infantil, no juvenil, todo mundo cruza no primeiro pau. E não pode tomar um gol assim logo no início do jogo, um jogo com essas... Um jogo fora de casa, com as reservas, já entra na partida com esse gol. O jogo foi condicionado. Junta a altitude, jogadores reservas, mais um gol logo no início do primeiro tempo, jogadores voltando sem ritmo, o Manuel sem ritmo, o David Braz sem ritmo, Martinelli voltando de contusão, ainda assim adquirindo ritmo, né? E somado a isso tudo, ainda tem um elemento que é o Thiago Santos, que até hoje a torcida do Grêmio agradece, levanta a mão pro céu, porque o Thiago Santos foi embora do Grêmio. E o Fluminense pegou esse jogador, um jogador extremamente limitado tecnicamente, um time do Fluminense que é um time que controla o jogo normalmente, aí entra Thiago Santos, não dá muito para entender um jogador extremamente limitado para jogar no Fluminense, que o Grêmio se livrou dele. Alguns estão criticando o Fernando Diniz por ter entrado com o time reserva no jogo de ontem, ou time alternativo, como queiram. Quero lembrar aos torcedores tricolores que tem jogo agora contra o Corinthians, fora de casa. Quero lembrar também que após o Corinthians tem jogo contra o Flamengo, decisão da Copa do Brasil. O Fluminense, lembrando, é o líder do grupo, líder isolado com 9 pontos, e o último do grupo é o River Plate, com apenas 4 pontos. Dito isso tudo, além disso tudo, o time do Fluminense ele está extremamente desgastado. Vide os últimos desempenhos do jogo contra o Botafogo, o próprio jogo contra o Flamengo. O Fluminense está 3 jogos sem vencer. Então o Fernando Diniz acertou. O time não jogou mal, não jogou bem, na verdade, o time não jogou bem, mas aquele time que foi a campo ontem dava para ter feito um jogo melhor do que fez. Então, torcida, fica calma, tá tudo, entre aspas, sob controle. O Fluminense está em 3 competições, o Fluminense é um time que está bem, então fica tranquilo. Foi uma derrota, ao meu ver, esperada,
Poderia ter sido pior se não fosse o Fábio, que fez milagres, defesas absurdas. O melhor jogador da partida ontem, disparado, agarrou muito. O que o Fábio tem agarrado é um negócio absurdo, as defesas que ele fez ontem. Assim, absurdo. Com a idade que ele tem, assim, ele parece o vinho, né? Quanto mais velho ele fica, ele tem agarrado cada vez melhor. E era isso que eu tinha para hoje, rapaziada. Curta, se inscreve, dá aquela moral pro amigo. Partiu e valeu!